E aí, meus amigos, tudo bom? Acabei de voltar do segundo dia de prova aqui de Minas. Eu sou André Guerra, responsável pelo preparatório para o futuro, para te ajudar aí nessa prova oral daqui de Belo Horizonte. Hoje, no período da manhã, o Sérgio perguntou sobre constitucional e ele está variando entre constitucional e tributário. Então é possível que amanhã ele repita isso. Imagino começando com tributário e na parte da tarde constitucional. Então, no dia de hoje, constitucional ele perguntou a classificação da Constituição brasileira, né? Deixava o candidato falar a todas que ele lembrava. E depois ele perguntou a respeito da classificação informal, como ficaria os tratados de direitos humanos nesse caso específico. Depois ele perguntou sobre analítica e a classificação em relação à função de garantia, balanço e dirigente. Por último, ele perguntou a respeito da rigidez, como que ficaria as cláusulas pétreas e como funcionaria na Constituição flexível. O promotor Rodrigo, em penal e processo penal, ele perguntou o que são circunstâncias judiciais, quantas fases se aplica a pena e se é na primeira fase que o juiz leva em consideração a fixação da pena e qual que seria esse elemento. Essa pergunta foi para que o candidato extraísse aí que as circunstâncias judiciais eram levadas em consideração na primeira fase, porque a pergunta dele mais específica era em relação à culpabilidade, o que significaria a culpabilidade nessa circunstância judicial. E se o nosso código diferencia erro de tipo e erro de proibição, o que é o princípio da confiança e como ele se relaciona com os crimes culposos, o que uma conduta tem que ser para ser uma conduta culposa, e a gente praticamente todas as perguntas até agora tem no nosso material. E aí ele passou um caso concreto. Você é um titular de um cartório de notas e duas pessoas te procuram para fazer um negócio simulado. Você aconselha a não fazer. Eles desistem, mas fazem em outro tabelionato de notas, mas eles são pegos, né? E isso tudo é descoberto e você pode ser testemunha do caso. Caberia falso testemunho aí. A banca da sala 2, o Alan, ele pediu que o candidato abrisse no artigo 504 do Código Civil e disse que o condômino notificou o outro sobre uma venda, né, por conta do direito à preferência. E aí, depois ele procurou o tabelião para fazer uma procuração para dar poderes a uma pessoa certa para fazer a venda a um não condômino. E queria saber qual seria esse tipo de procuração. Uma procuração pública pode ser revogada por um instrumento particular? Se a procuração for sobre a venda de um imóvel, é possível essa revogação por instrumento particular? É possível a outorga de poderes para a venda de todos os imóveis presentes e futuros da pessoa? Se algum cartório lavrar uma procuração assim, seria uma procuração em causa própria? O mandante pode dar poderes para alguém doar um imóvel específico a quem o mandatário escolher? A liberalidade da doação seria do mandante ou do mandatário? Lavra-se uma procuração sem causa própria e subestabelece sem reservas para uma outra pessoa, que depois essa outra pessoa subestabelece sem reservas para outro. Nesse caso, poderia esse último vender para aquele primeiro mandatário? Depois do primeiro ter subestabelecido dessa forma,
ele pode vender o imóvel ou não? O juiz Nicolau, ele continuou em empresarial, lembrando que no primeiro dia ele perguntou primeiro civil, à tarde empresarial. E aqui ele começou com empresarial de novo, para falar sobre a duplicata mercantil e se uma empresa individual pode emitir uma duplicata e receber uma duplicata. Se a duplicata pode ser emitida para compras à vista e a prazo, e se é possível emitir a duplicata para outra situação que não a venda de mercadoria. Humberto, ele passou um caso concreto, que André e Mateus, eles têm um imóvel rural de 9 hectares e querem fazer um desmembramento em outros 3 imóveis, cada um de 3 hectares. Cada um tem 50% da propriedade desse imóvel aí e querem permanecer desse mesmo jeito nos imóveis desmembrados. E é possível fazer o desmembramento diretamente no registro de imóvel? Lembrando que a fração mínima é de 3 hectares. Quais seriam os atos praticados na matrícula? O ato cobrado seria com ou sem conteúdo financeiro? A matrícula será encerrada ou cancelada nesse caso? A desembargadora Lilian só está perguntando de processo civil. E aí de manhã ela fez essa pergunta: em que consiste a coisa julgada inconstitucional? Em que consiste a querela nulitatis? Qual a modalidade de ação do artigo 966, parágrafo 4º do CPC? Existe diferença entre essa espécie de ação anulatória para querela nulitatis? Então essas foram as perguntas da parte da manhã. Vamos passar agora para a parte da tarde. O Dr. Sérgio, ele perguntou sobre tributário, como eu já havia adiantado. Qual a natureza jurídica dos emolumentos? Todo serviço público é pago mediante taxa? As taxas podem ser cobradas de quais atividades? O poder de polícia pode ser potencial para se ensejar um pagamento de taxa? Qual a diferença entre taxa e preço público? Também perguntas simples aí, todas do nosso material. O Dr. Rodrigo, promotor, ele perguntou qual tipo de crime o GCRIM usa, o Juizado Especial Criminal. Como funciona o flagrante no Juizado Especial? Imagine que 50 nadadores estão em uma competição e quando estão chegando ao final dela, eles percebem uma criança se afogando, mas eles não socorrem. Há algum crime aí? Eles seriam considerados coautores ou partícipes? Fale sobre a lesividade e a relação com a tentativa branca de homicídio. Já na banca número 2, o Alan perguntou: em um RI da capital, uma exigência foi feita para que se apresentasse uma identidade de uma das partes. O interessado vai a um tabelionato do interior e pede ajuda. Ele não quer ter que ir na capital novamente para entregar o documento. O que o tabelião pode fazer para auxiliar? Em outro caso, é exigido um instrumento particular com reconhecimento de firma por autenticidade. O instrumento era de uma sociedade e estava assinada por um sócio majoritário. Nesse caso, quando o tabelião estava reconhecendo a firma, ele verificou a qualidade dessa pessoa, se essa pessoa realmente era sócio majoritário, se tinha poderes para isso ou não. Outro caso, uma sociedade simples de arquitetos tem intuito lucrativo. Onde ele se registra? Eles querem vender um imóvel. Bastaria que o presidente da sociedade aquecer ou precisa de alguma formalidade? Em uma doação de imóvel para o município do Cerro,
quem vai figurar como donatário? Haveria necessidade do pagamento de ITCMD? Já agora em empresarial, Nicolau perguntou, né? Então, mais uma vez, ele ficou com o empresarial, só fez pergunta de civil no primeiro turno do primeiro dia, ok? Qual o significado da inoponibilidade das exceções na nota promissória? Você sabe onde está previsto esse princípio? O que esse princípio implicaria no caso concreto? Se depois de emitida a nota, a pessoa, né, se apresentar como credor do devedor, ele pode alegar compensação em relação a terceiro? Passando para a banca de número 1, do Dr. Humberto. As diligências no RTD podem ser feitas em quais horários? E essa pergunta, eu fiz a pergunta em uma turma e fui até questionado: professor, será que eles fazem esse tipo de pergunta? Não é possível que eles fazem esse tipo de pergunta. E aí, está aí provado que fazem, né? Fizeram inclusive da mesma forma que eu fiz. Então a gente tem que estar atento para tudo, tá certo? A segunda pergunta: qual ato se pratica ao receber a notificação? Qual o prazo para realizar a primeira diligência? Quantas tentativas são necessárias para tentar o êxito na notificação? E a última pergunta em relação a imóveis. Em uma matrícula estão inscritas 6 hipotecas. Uma é cancelada. O que fazer? E a desembargadora Lília, perguntando ainda de processo civil: em quais situações o CPC permite ao juiz a retratação? Qual a diferença entre a retratação e o pedido de reconsideração? Qual a distinção de renúncia, aquiescência e desistência? Em que consiste o efeito obstativo dos embargos de declaração? Os embargos de declaração têm por força de lei quais efeitos? Efeitos aí open legis. E é possível o efeito open iudices em atribuir o efeito suspensivo aos embargos de declaração? Então, gente, essas foram as perguntas do segundo dia da prova oral aqui de Minas Gerais. O que vocês estão achando? E se vocês estivessem na posição desses candidatos, vocês teriam ido bem e mal? Se fosse de manhã, estava mais difícil que à tarde? Ou à tarde você achou mais difícil que de manhã? E aí? Depois vocês conversem comigo caso vocês tenham alguma dúvida, tá certo? Eu sou André Guerra, estou aqui representando o Preparatório para o Futuro, sempre para te ajudar nas provas orais dos maiores concursos públicos do país. Então, um grande abraço e até a próxima.